Que bom você estar aí conosco outra vez aí no Extremos Diálogos, para mais um momento com alguém muito especial que a gente sempre tem conosco aqui como convidado. E hoje, o pastor Nivaldo Nassif. Seja bem-vindo, pastor Nivaldo Nassif, e amigo de 30 anos, quase 30 anos, né? 28 anos já que a gente se conhece. A primeira vez que ele veio aqui foi na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, na segunda e terceira conferência missionária. Foi um tempo maravilhoso, papai ainda era vivo, né? Pastor na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e hoje ele está aqui conosco. Ele veio para uma conferência de missões da nossa juventude, o Extremos. E para isso eu queria que o pastor Nivaldo se apresentasse, falasse um pouco dele, sobre a família dele, onde ele está morando agora. Ele é de São Paulo, ele vai falar, mas eu queria que ele ficasse à vontade de fazer uma apresentação sobre a sua vida, o que você está fazendo agora. Maravilha. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês pela honra deste convite de estar aqui no Extremos Diálogos, que eu sei é um ministério da juventude dessa igreja, uma honra para mim. Eu vivo hoje na cidade de Winter Garden, que fica grudado com Orlando, na Flórida, mais ou menos como aqui Belo Horizonte, uma cidade grudada na outra. Vivo já há mais ou menos 9 anos nesse lugar, e o total já estamos há quase 20 anos nos Estados Unidos. Nós mudamos para lá no ano de 2002, para a região norte do país, em Massachusetts, onde vivemos por 10 anos, e eu trabalhei lá com uma igreja batista brasileira, e a partir dessa igreja Deus nos deu a graça de plantar outras 3 igrejas brasileiras, 2 igrejas hispanas, uma igreja em inglês, e uma igreja coreana e uma igreja nepalesa. Até onde temos notícia, os primeiros 6 nepaleses convertidos nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de batizá-los. E depois eu saí daquela igreja e aceitando o convite para pastorear brasileiros dentro de uma igreja americana na cidade de Orlando, na primeira igreja batista americana de Orlando. Fiquei 6 anos no ministério lá. O grupo era de 50 brasileiros. 6 anos depois éramos 2.000 brasileiros dentro daquela igreja. Mas aí chegou o tempo de aposentar. Então agora sou aposentado de uma igreja local, não estou dirigindo uma igreja local, mas estou com um ministério itinerante, pregando pelos Estados Unidos, pela América Latina e pelo Brasil, sempre que eu tenho uma oportunidade de estar aqui. E também trabalho secularmente, dando treinamento em corporações, ajudando as pessoas a melhorarem o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida, lógico, com a finalidade de dar uma produção maior para o dono da empresa. Então, esse é um pouco do que eu faço. O senhor é casado com a Lúcia? Sou casado há 41 anos com a mesma mulher. No mês de outubro nós vamos cumprir 41 anos de casado. Eu a conheço, então, há 47 anos. Temos um casamento sem nenhuma hipocrisia, muito gostoso. Outro dia perguntaram para minha esposa se ela já alguma vez pensou em se divorciar de mim. Ela disse: jamais eu pensei em divorciar do meu marido. Pensei em matá-lo algumas vezes. Mas a gente tem um casamento maravilhoso. Nós somos muito amigos, muito ligados um no outro, completamente desencanados. 2 velhinhos moleques que a gente gosta de viver. Temos 3 filhos. A Camila, a mais velha, está com 40 anos. Ela é enfermeira profissional. Lá nos Estados Unidos tem uma qualificação de enfermagem que é RN. RN significa que ela é ao lado do médico. Ela recebe o paciente, ela pode dar alguns diagnósticos, ela pode receitar remédio. É um tipo de enfermeira nessa qualidade. Ela dirige, junto com uma colega, uma divisão de um hospital que cuida de crianças especiais. Meu genro é pastor, é também conselheiro. Ele fez 2 mestrados lá nos Estados Unidos, um deles em aconselhamento familiar. Ele é terapeuta na cidade, capelão em 2 hospitais, e temos 2 netos, um de 15 anos, outro de 13, e temos o Rafael, que hoje deve estar curtindo
os seus 37 anos, 36 anos de idade, porque há 4 anos o Rafa se mudou, foi morar no céu. Então nós temos um filho que mora no céu. E temos a Bruna, de 32, que é casada, mas não tem filhos e não quer ter filhos. Eu não sei como é que Deus vai resolver essa parada com ela. Mas ela mora na cidade de Orlando, pertinho da gente. Toda a minha família, então, mora lá. Pastor, quando nós conhecemos, o senhor estava em Santo André, naquela região do ABC. E eu lembro muito bem sobre o início de um projeto que hoje é uma comunidade, hoje tem um trabalho respeitado dentro de São Paulo, que é a Missão Sena, lá na rua, lá na Nova Aurora, né? E como que foi essa experiência no início desse ministério, lá na borracharia? Eu era pastor de uma igreja russa em São Paulo, na Vila Prudente, a chamada anteriormente Segunda Igreja Batista Russa de São Paulo, que depois se transformou só em Igreja Batista de Vila Prudente. Eu cheguei nessa igreja em 1986, com 13 membros, 11 fundadores. A igreja tinha, naquela época, 55 anos de idade. Tinha 13 membros e 11 fundadores. Eu fui ser pastor dessa igreja, e dessa igreja havia um irmão, filho de um dos fundadores, que ele tinha uma borracharia no centro de São Paulo, na Rua Aurora, num lugar chamado Cinco Esquinas. A borracharia se chamava Cinco Esquinas, e ele me falou da borracharia e das dificuldades que ele tinha lá. Então eu fui visitar aquela borracharia, e numa dessas visitas ele me disse: olha, quando você chegou aqui na igreja, que começava a falar da obra missionária, eu ficava pensando: Deus, esse pastor aí é maluco, não vai dar certo nessa igreja. Nós temos 13 pessoas na igreja, ele falando para evangelizar a África, a China, os índios brasileiros. Esse cara está maluco. E ele contando isso para mim lá na borracharia. E ele falava: eu orei tanto contra você, eu não sabia que tinha oração contra. Eu sei que tem urucubaca, ziquezira, despacho contra, mas oração contra eu não conhecia ainda. E ele falou que ele orava contra mim. Até que Deus falou: sabe, eu trouxe esse cara aí para você cair a tua ficha e perceber que os seus confins da terra é esse povo aí da boca do lixo, onde ele tinha a borracharia dele. Então ele me contando isso, ele disse que tentou ajudar pessoas ali. E enquanto a gente conversa, uma mulher da vida, uma prostituta, estava do outro lado da rua. Ele falou: aquela dona lá, ela tem AIDS, ela tem um neném, eu cuido do neném, eu compro comida, compro roupa, levo no médico, é o que eu posso fazer por ela. E chamou a moça. Ela cruzou a rua, e quando chegou perto do seu João, do meu irmão João, que faleceu há poucos dias, o João Pérez, faleceu há menos de um mês. Ele chamou aquela pessoa, ela cruzou a rua, e quando ela chegou perto dele, ela passou a mão na minha barba. Eu tinha barba preta, tinha cabelo e preto naquele tempo. Passou a mão na minha barba, me fez um convite para ir fazer alguma coisa com ela. E antes que eu respondesse, o João disse: esse aqui é o pastor da minha igreja. Aí ela deu um pulo para trás, começou a tentar fazer a roupa mais para cima, mais para baixo, e me pediu perdão e foi embora. Eu não falei nada. A gente ficou conversando ainda, aí passou um travesti do outro lado da rua. O João falou: aquele lá também tem AIDS, aquele lá eu já levei no hospital. E chamou o cidadão, e ele veio atravessando a rua. E quando chegou perto de mim, passou a mão no meu rosto e fez um convite para mim. E aí o João falou: esse aqui é o pastor da minha igreja. O sujeito deu um pulo para trás, pediu perdão para mim. Ô, seu João, por que o senhor não falou que ele era o pastor? Desculpa, pastor, desculpa. E foi embora. Eu fui com isso para casa, pensando: por que será que eles pedem perdão para mim? E Deus me fez lembrar de Isaías, os primeiros 5 capítulos de Isaías. Isaías vê pecado no sacerdote, pecado no religioso, pecado na polícia, pecado no deputado, pecado no presidente, pecado no rei, todo mundo pecado. Quando ele vai no templo, ele olha para cima e vê aquele que é 3 vezes santo, e aí ele se vê pecador. E o que Deus falou para mim foi o seguinte: quando estas pessoas ouviram a palavra pastor, isso é a mesma coisa que fazê-los lembrá-los de Deus. Quando eles lembram de Deus, eles se veem pecadores. E aí eles pedem perdão para o representante de Deus que está na frente deles. E eu pensei: se isso é verdade, deve ter uma chance para essa gente. Aí chamei o João e falei: João, posso fazer um culto lá na borracharia? Ele falou: pode. Que dia? Eu falei: sexta-feira assim, assim? Pode. Um mês depois a gente juntou, metade da minha igreja foi comigo. Metade
da minha igreja me acompanham. Você pode imaginar? Tinha 13 membros, 7 foram comigo. Então, nós levamos um violão e cantamos corinho dentro da borracharia. A gente não sabia o que fazer. E aí começou a parar menino de rua, prostituta, travesti, dono de carro que estava consertando pneu de carro, funcionário que não estava fazendo nada, encheu o salãozinho da borracharia, um salãozinho 6x10, qualquer coisa assim, e aquelas pessoas aceitaram Jesus. Eu falei, quem que é Jesus? O pessoal levantava a mão. Eu falava, não, vocês não entenderam. É para aceitar Jesus, para mudar de vida, para deixar de ser travesti, deixar de ser prostituta, deixar de ser menino de rua. Os meninos de rua levantavam a mão. Eu falei, vocês não entenderam, vai ter que tomar banho todo dia. E eles levantavam a mão. Eu falava para a prostituta, a senhora não entendeu, a senhora vai ter que trabalhar, vai ganhar salário mínimo, pegar ônibus, vai ser complicado. E eles levantavam a mão. Eu falei, meu Deus do céu, eles aceitaram Jesus. Só que eles falaram assim, me tira daqui, pastor, me leva daqui, olha, tem aquele homem lá que ele vai me matar se ele souber que eu não quero mais ficar aqui. Os meninos, pastor, eu estou com fome, o senhor pode me levar no lugar, não tem comida? Eu estou com frio. E começou a virar aquela coisa, nós chegamos em casa naquele dia, quase 5 horas da manhã, tentando ajeitar a vida daquelas pessoas. Aí eu pensei, nunca mais eu volto para esse negócio. Quando chegou no outro domingo, o povo da igreja, no final do culto, levantou a mão e disse assim, nós vamos na borracharia de novo? Eu falei, lógico que não. Isso é o trabalho do irmão João, a gente não pode atrapalhar. O irmão João levantou a mão e falou, pastor, eu dediquei minha vida para a obra missionária, a minha vida é de Deus, minha família é de Deus, e a minha borracharia é de Deus. Se você quiser pregar todo dia lá, pode pregar todo dia. Eu queria matar o irmão João naquele dia. Queria matar o irmão João. Falei, então tá. Então nós vamos ver uma sexta-feira para voltar. Ele falou, não, sexta agora, começa de novo. Aí tudo bem, nós fomos na sexta-feira. Quando chegamos na sexta-feira, tinha mais de 100 pessoas de igrejas. Por quê? As pessoas da minha igreja que foram, nunca tinham visto uma prostituta, um travesti, nunca tinham visto gente cair endemoniada, e caiu 2 ou 3 enquanto eu pregava, expulsei demônio daqui e dali. E o povo da minha igreja ficou assim, vendo, e aí durante a semana eles começaram a ligar um para o outro, dizendo o que aconteceu, e aí veio crente de tudo que era igreja para ver o acontecimento. E foi indo, e começou a crescer. Aí mais tarde o pessoal da Igreja Batista da Vila Mariana, os jovens foram me ajudar a fazer louvor, porque eles começaram a ir lá, eles começaram a criar um culto de jovens na Igreja de Vila Mariana, chamado Estação Louvor, que era perto da estação do metrô. Desse culto de sábado que tinha na Vila Mariana, surgiram 6 ou 7 pastores daqueles jovens, mais no futuro. O Oney Basílio da Silva Lopes foi no ministério comigo. Foi uma coisa muito interessante o que aconteceu. Travestis entravam na casa publicadora dos batistas ali na Avenida São João, que tinha a livraria, e entrava lá para comprar Bíblia, mas com aquelas roupas, com aquele jeito estabanado, né? Querendo Bíblia, a loja parava assim. E eles falavam, tem Bíblia aqui ou não tem? E o pessoal parava a loja. E ele falou assim, tem Bíblia aqui ou não tem? E uma moça da loja falou, tem, mas para que vocês querem uma Bíblia? Aí eles falaram assim, moça, você não está entendendo? Nós queremos uma Bíblia para saber mais de Jesus. Ela falou, mas como? Ela falou, nós somos da igreja do pastor Nassif na borracharia. E aí essa menina era da Vila Mariana. Quando ela contou isso para o pastor, ele me chamou para saber o que estava acontecendo, e daí nasceu um envolvimento maravilhoso, e aí muita coisa começou a acontecer, e aquilo foi crescendo, e eu fiquei 10 anos trabalhando naquele lugar, e nasceu uma igreja que ficava plantada, aberta 24 horas por dia, 7 dias da semana, atendendo aquele pessoal. Aí começou a ter ministério com crianças, ministério com travesti, ministério com prostituta, ministério com menino de rua. A coisa foi crescendo, se avolumou. Por causa daquele trabalho, eu preguei em mais de 20 países do mundo que queriam saber o que estava acontecendo e me levavam para contar o que estava acontecendo lá. Aí começou a chegar missionário da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que vieram trabalhar com a gente ali. A coisa cresceu muito e a gente espalhou a pregação do Evangelho
Muita gente, graças a Deus, se converteu, muita gente deixou a vida de prostituição. E nós não obrigávamos ninguém a mudar nada. A gente não falava para o travesti que ele não podia ser travesti, nem para o homossexual que ele não podia ser homossexual. A gente falava, Jesus te ama, morreu na cruz por você, você quer Jesus? Eles aceitavam Jesus. E o Espírito Santo os levava a fazer mudanças que eles julgavam importantes fazer, mas nós os amávamos do jeito que eles estavam, crendo que toda mudança que fosse necessária ser feita, Deus faria. Então era um trabalho de alto nível de tolerância. Por que nós plantamos uma igreja no meio deles? Porque é o seguinte, pobre se adapta facilmente na igreja do rico, mas o rico não se adapta na igreja do pobre em geral. Pelo menos naquele tempo, espero que isso tenha mudado no Brasil. Então aqueles travestis, prostitutas, meninos de rua iam para a igreja na Vila Prudente e era um choque de cultura muito grande. Mas o que é interessante, quando nós começamos o trabalho na Vila Prudente, nós crescemos a mais de 400 membros em menos de 4 anos, na Vila Prudente. Gente do bairro começou a chegar na igreja, se converter e batizar, converter, batizar, a igreja cresceu. Então é interessante, quando você faz o que Deus quer, Ele dá crescimento do lado de cá também. E logo ficou quase impossível para fazer as duas coisas, então eu comecei a estabelecer liderança lá na chamada Boca do Lixo. E esse ministério existe. Quem deu o nome, Sena, foi o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Ele disse, essa é uma comunidade da Nova Aurora, porque era Rua Aurora o nosso endereço, e Aurora quer dizer nascer do sol, ou pôr do sol, nascer do sol. E então ele disse, é uma nova aurora que vocês estão trazendo. Daí surgiu o nome Comunidade Nova Aurora. Depois, os batistas eram os que menos missionários tinham entre nós, e os que mais tinham missionários entre nós era a Igreja Evangélica Livre, que é uma igreja de origem alemã, suíça. Então, mais tarde, quando eu saí, eu entreguei a liderança à Igreja Evangélica Livre. E aí daí cresceu uma fazenda para a recuperação de mulheres com crianças no interior de São Paulo, um acampamento perto de São José dos Campos. A coisa foi tomando volume e existe até hoje, graças a Deus, esse ministério segue lá. Hoje quem dirige é o João, que é simplesmente um louco, porque precisa ser louco para andar naquele meio todo dia e não ficar louco. E eles têm um ministério maravilhoso até hoje, graças a Deus. Pastor, e também o senhor teve a oportunidade de ser missionário, estar missionário, né, no Uruguai, e foi uma experiência transcultural bacana também. E eu fico pensando hoje sobre as oportunidades que a juventude tem para servir a Deus, tanto fora como dentro do país. Porém, eu vejo que missões ficou algo assim que teve uma época que missões estavam em todo lugar, nas igrejas, fazer missões e conferências, encontros, e a juventude estava ali bombando mesmo, querendo servir ao Senhor. Aí, um tempo para cá, eu não sei estabelecer exatamente, mas mais forte no final de 2010 para cá, parece que isso foi esfriando. Eu acredito que nós estamos vivendo fases na igreja evangélica brasileira e, de certa maneira, na igreja evangélica no mundo, cada país com a sua própria experiência, com as manifestações do Espírito Santo em cada país, de certa maneira, diferente. O Brasil passou por um fervor da visão de missões e todo mundo começou a olhar os povos não alcançados. Hoje, geograficamente falando, o Evangelho está em todos os lugares do mundo, sem faltar nenhum lugar. Mas há povos não alcançados em todos os lugares do mundo. Hoje a estratégia não é mais de vamos, lógico que a gente respeita o que o Espírito Santo fala a uma pessoa. Eu vou dar um exemplo claro. Eu fui para o Japão, pregar no Japão. Cheguei lá no Japão, numa das igrejas, tinha um mapa mundi, com um pontinho no Japão e um monte de linhas, assim pelo resto do mundo. O Japão olhando para o mundo, e onde eles tinham aqueles pontinhos era onde eles mandaram missionários. E eles tinham missionários no Brasil. E a gente querendo alcançar o Japão, e o Japão querendo alcançar, a gente não tinha informação.
Então eu comecei a perceber que a economia de Deus é doida. Deus chama um brasileiro para ir para o Japão, chama um japonês para ir para a África. E isso é obra do Espírito Santo e acabou. Mas desde o ponto de vista racional, o mundo evangélico começou a perceber que nós estávamos repetindo trabalho, gastando 2 vezes e não sendo efetivos. Então nós estávamos, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa de povos não alcançados. 4 ou 5 agências missionárias no mundo estavam gastando milhões e milhões de dólares nessa pesquisa, e era a mesma pesquisa, porque uma pesquisa só não tinha sido feita. Várias agências missionárias mandando missionários para um povo só, e 3 ou 4 povos aqui sem missionários. Então as grandes agências missionárias do mundo, mais ou menos no ano 2002, 2003, 2004, começaram a sentar e fazer um planejamento estratégico de alcance do mundo. Isso deu uma esfriada no fervor quanto vamos, e começaram a pensar qual é a melhor estratégia de alcance do mundo todo. Então se percebeu que a igreja evangélica está plantada nos 4 cantos do mundo. O que a gente precisa ter é noção de qual é a minha tarefa como igreja local e a minha tarefa como denominação nos povos não alcançados, mais fáceis de serem alcançados pela minha igreja. Repito, eu não posso impedir a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para você, você vai ganhar sul-africano para Cristo, ok? Mas se você me perguntasse onde eu posso trabalhar como missionário, nas tribos não alcançadas do Amazonas, está aqui do lado. Muito mais fácil, você como brasileiro tem acesso. Então, o que o mundo está fazendo hoje, e parece que o fervor missionário acabou, é que eles estão agora trabalhando o alcance de maneira mais racional. Ou seja, a igreja brasileira tem como tarefa prioritária alcançar os povos não alcançados no território brasileiro. Não que ela não possa ir para a China, pode, mas ela tem centenas de povos no Brasil não alcançados. Então, por exemplo, o Oswald Smith, que foi conhecido como o Senhor Missões, que era da Igreja dos Povos no Canadá, ele disse: Deus, antes de eu morrer, eu quero ver minha igreja sustentando 500 missionários. E antes dele morrer, a igreja estava sustentando 593 missionários ao redor do mundo. A igreja de Toronto, lá em Toronto. Ele esteve no Brasil em 1955, eu estava nascendo nesse ano, o Oswald Smith. Quando ele viu o fervor da igreja brasileira, ele falou assim: quantas comunidades indígenas existem na selva amazônica? E alguém disse: ao redor de 200 a 220 nações. O Oswald Smith disse: com o fervor da igreja brasileira, em menos de 20 anos não ficará uma nação indígena sem ter sido alcançada pela igreja brasileira. De 1955 para cá, nós estamos falando de 65 anos depois. E tem mais do que 120 nações indígenas não alcançadas até hoje. Porque a igreja brasileira, por alguma razão, teve os olhos dela desviados dessa necessidade. A gente falou muito de África, a gente falou muito de China, a gente falou muito de Oriente Médio, da janela 1040, dos povos pobres do mundo, e isso roubou da igreja brasileira uma visão para com as comunidades indígenas. E até hoje os indígenas estão lá morrendo sem Jesus, com a igreja do lado. Então, o que está mudando hoje no Brasil é a estratégia de alcance. Trazer para a igreja brasileira um senso de responsabilidade para quais são os povos mais fáceis de alcançar, povos não alcançados. Primeiro, comunidades indígenas. Segundo, grupos étnicos que vivem no Brasil. Nós temos no Brasil um aumento da população islâmica avassalador, e nós não estamos fazendo nada para ganhar muçulmano no Brasil. Nós estamos perdendo. Nós estamos indo na Arábia Saudita e eles comendo os brasileiros debaixo do nosso nariz, engolindo todos eles, mesquita atrás de mesquita que está sendo construída. Então, por que nós não temos uma visão para os povos não alcançados dentro do Brasil? De alguma maneira, a estratégia de 30 anos atrás estava errada, porque ela jogou os nossos olhos para muito longe e tirou os nossos olhos do nosso próprio chão. Vou dar o exemplo do Oswald Smith outra vez.
O Oswald Smith, ele mandou, só a igreja dele mandou 600 missionários para o mundo. Mas o Canadá não foi evangelizado. O Canadá, há 20 anos, foi considerado pela ONU um país não cristão, porque não tinha mais cristãos no Canadá. Ele se tornou um país absolutamente secular. Não houve evangelização dos próprios filhos. E uma igreja é destruída na terceira geração. Se o pai não evangelizou o filho, o neto já não é evangelizado, acabou a igreja. Então, o Canadá olhou para o mundo lá fora, mas não olhou para o próprio umbigo. Então, e lembre-se que o mandamento bíblico de Atos 1:9 é: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, e Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Isso significa simultaneamente. Eu não posso focalizar só para fora e esquecer aqui dentro. Talvez aí nós tenhamos encontrado um erro de estratégia, não só da igreja brasileira, mas da comunidade evangélica no mundo. Nós brigamos muito, nós éramos denominacionalmente falando, muito individualistas. O que os batistas estão fazendo, o que os presbiterianos estão fazendo, e descobrimos que os batistas e os presbiterianos, o metodista, o wesleyano, estava tudo no mesmo lugar, disputando a mesma pessoa para evangelizar, quando tinha um mundo a ser evangelizado. Então, hoje há um sentimento de uma estratégia mais racional. Você está evangelizando aqui, eu vou evangelizar ali. E você pensa que isso é novo? O apóstolo Paulo ensinou isso. Onde o evangelho já está sendo pregado, eu vou onde não está sendo pregado. Né? Essa estratégia paulina de evangelização do mundo, nós, em algum lugar, esquecemos o Paulo no passado. Eu vejo da mesma forma que as estratégias mudam de tempo em tempo. E hoje o que o senhor está falando é real. Muitos projetos também têm acontecido. Não te cortando e cortando, só que essa nova estratégia também está cometendo um erro, tirando o fervor missionário das igrejas. Eu ia chegar exatamente aí, porque muitos projetos hoje têm sido realizados nas cidades, alcançando grupos pequenos diante dos olhos da igreja, mas muito grande diante da necessidade. Então você tem hoje comunidades cristãs alcançando as pessoas drogadas, pessoas desfavorecidas, trabalhos sociais, e projetos como aqui em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, tem grandes projetos sendo realizados. O que eu vejo de grande dificuldade é que a igreja, não diria a igreja, todas as igrejas, mas igrejas que eram extremamente fervorosas com missões e dedicadas à obra missionária, numa porcentagem razoável, hoje nem se fala mais de missões. Tem algumas razões pelas quais. Primeira delas, talvez a nossa estratégia de fazer um alcance mais racionalizado, cada um vai num lado, talvez tenha sido um dos fatores de arrancar o fervor missionário, mas há outros fatores importantes. A gente não pode culpar essa estratégia só. Há duas coisas importantes: o nascimento da igreja neopentecostal, no Brasil pelo menos, ou na América Latina. A igreja neopentecostal, ela foi muito para o ambiente da prosperidade. Então, muitas pessoas que vão para uma igreja são ensinados que Jesus morreu na cruz para você ser curado e ficar próspero. Então, ainda que Deus cura, ainda que muita gente prospere, porque parou de fumar, parou de beber, já economizou uma grana enorme e melhorou a saúde. É verdade, há uma prosperidade, eu acredito na prosperidade, mas eu não acredito que Deus quer fazer cada crente rico no apartamento de cobertura com muito dinheiro. Então, essa ênfase fez com que as últimas 2 ou 3 gerações de crentes não saibam nada de obra missionária, mas não é culpa das igrejas, é culpa da teologia da igreja neopentecostal, que é a maioria dos evangélicos brasileiros. Então é uma igreja muito umbilicada, ou seja, só olha para o próprio umbigo. E essa teologia entrou nas igrejas tradicionais também. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é culpa da estratégia, mas culpa desse novo movimento neopentecostal, que ele nasce a partir dos anos 80 no Brasil, com aquelas inflações de 3, 4 mil% ao mês, né? E depois ao ano,
Então era um país onde a classe média tinha sido destruída completamente, você tinha uma meia dúzia de rico e depois todo mundo pobre. Então esse evangelho vem fazer um apelo à prosperidade, e a classe artística entra primeiro, depois a classe esportiva com atletas D, ou atletas de Cristo, artista de Cristo, e esse movimento do artista famoso que se converte, do atleta famoso que se converte, começa a ganhar a classe média, essa classe média começa a emergir de novo, coincide com a era Fernando Henrique, que eu não estou dizendo que ele é bom ou que não é, mas sai do Cruzeiro, vai para o Cruzado, vem para o Real, a valorização da moeda, a desinflação e todo esse movimento cria uma igreja evangélica que fala, isso é milagre, então nós estamos no caminho certo, a prosperidade é o caminho certo. Então a gente vai sendo consumido por isso, e as últimas 3 gerações de pessoas que se converteram num púlpito que não menciona a obra missionária. Então nós temos esta igreja. Agora, por outro lado, nós precisamos entender o que nós precisamos ensinar para o nosso povo. Né? Eu vou para o púlpito, por exemplo, por causa do meu dom, por causa da minha maneira, da minha personalidade, eu sempre estou pregando no sentido de tenha fé, tenha esperança, coisa assim. Aí algumas pessoas falam, você nunca manda o povo evangelizar? Eu falo, de vez em quando eu mando, né? Mas o meu coração pastoral quer trazer consolação para o meu povo. Não quer dizer que eu abandonei a obra missionária, mas hoje eu ensino para o meu povo missão. Talvez o segredo hoje é tirar a palavra missões da frente, porque missões é assim, eu vou para o seminário teológico, me preparo para ir para a África, me preparo para ir para a China, me preparo para ir para a Arábia Saudita. Isso é missões. E se a gente mudar a palavra missões para a palavra missão, cada um de nós está em missão. Qual é a minha missão que Deus me deu como indivíduo, como profissional liberal, como autônomo ou como empregado de uma empresa? Qual é a minha missão nesse planeta? Quando o Evangelho fala, ide por todo mundo, nós traduzimos errado e pregamos errado. Não está escrito na Bíblia, ide por todo mundo. Está escrito na Bíblia, indo por todo mundo. Indo, enquanto caminha, vai fazendo discípulos, onde quer que eu esteja. Se a gente conseguir botar isso no coração e na alma das nossas igrejas, especialmente das próximas gerações, que saberão, não importa a profissão que tenham, eles estão indo fazer discípulos, enquanto se move, enquanto vai no clube, enquanto vai na partida de futebol, enquanto vai no restaurante, enquanto dirige o carro, enquanto vai na escola estudar, eles estão indo, ganhando pessoas e discipulando-as. O que isso vai acontecer? Essa coisa é aquela bolinha de sabão que vai crescendo, vai contaminando e vai levedando a massa toda. Então, a nossa ênfase no discipulado ou no treinar as pessoas em discipulado vida na vida ficou também lá para trás. Nós que demos forte ênfase, missões, a gente não treinou as pessoas em ganhar o vizinho para Cristo, a gente não treinou as pessoas em terem uma vida pessoal com Deus, de crescimento, etc. Então, eu não vou apontar falhas da igreja. Eu acredito que tudo isso tem a ver com as ondas que se levantaram. A grande inflação de 1970, a pobreza, a reversão desse fato, o crescimento da igreja neopentecostal, a DONEP e outros movimentos falando para empresários. Depois que eu me converti, minha vida mudou, minha empresa cresceu. E aí você começa a ter crescimento em grande quantidade de artistas, de atletas, de empresários, movimentos para empresário. Tem pelo menos uns 30 movimentos de empresários cristãos no mundo, né? E que estão aí fazendo reuniões de crentes e dando testemunho, e ok, graças a Deus por tudo isso. É uma época. Agora nós estamos vivendo uma outra época, a época pós-pandemia que ainda não passou. Isso vai fazer um novo normal que a gente não sabe exatamente como que é. Provavelmente igrejas presenciais vão ter uma diminuição do seu povo, ou as igrejas terão de volta o povo e terão mais a igreja online. Essa igreja online não vai sair mais. Nós temos pessoas que estão impossibilitadas para sempre de chegarem numa igreja e tudo que resta para ele é uma expressão online. A comunicação está muito rápida, você tem tudo no telefone, você pode falar vendo uma pessoa. E quando eu era criança isso não existia, só no desenhinho chamado Jacksons. Hoje a gente faz isso. Então esse mundo pós-pandêmico, eu acho que é o verdadeiro mundo da nova era que vem vindo aí, nova era de ser. Deixa eu contar uma experiência paralela. Em 1990
2, 3, quando o Henry Ford começou a fazer aquele construção de carro em séries e houve a Revolução Industrial, logo chegou a Primeira Guerra Mundial. O Henry Ford sugeriu fazer bomba e avião de guerra em série. Isso revolucionou a guerra. Isso fez com que mulheres fossem trabalhar nas fábricas. Houve riqueza e prosperidade por causa da Primeira Guerra, por incrível que pareça. Quando acaba a Primeira Guerra, eles não imaginavam que a segunda ia chegar logo tão cedo. Quando em 1940, 45 nós estamos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, de novo, uma avalanche de mulheres vem para as fábricas trabalhar e a economia girando por causa da guerra. Muito bem, quando tudo isso acaba, eles perceberam que o mundo não podia continuar do jeito que existia. Havia muita lavagem de dinheiro, muita coisa que eles não tinham controle, e se criou o Banco Central Mundial. Isso revolucionou, os crentes se revoltaram, isso aí é o anticristo controlando a nossa vida, eles vão saber onde a gente está usando dinheiro. Surgiu a ONU, que já existia, muito capenga, pequenininha. A ONU ganha um corpo enorme pós-Segunda Guerra, e todos esses movimentos que nasceram em 1940, 45, 50, trouxeram avivamento espiritual para os Estados Unidos, um novo avivamento naquela época ali, e porque aquilo era uma espécie de revolta contra o anticristo que quer nos dominar. Assim os evangélicos interpretaram a nova era, que era de bancos mundiais, de ONU que controla tudo, de exército da ONU, esse tipo de coisa. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa. Os evangélicos estão preocupados com a vacina, se ela tem microchips, se nós estamos sendo controlados, e agora o dinheiro físico está acabando, cada vez mais a gente não vai usar mais dinheiro. O Pix, o que é o Pix? Você manda dinheiro para onde você quiser e ficou uma facilidade, mas dessa maneira o imposto de renda daqui a pouco vai cobrar você não pelo que você alega ter ganhado, mas pela quantidade de dinheiro que gastou. Quando você pega R$100, vai na venda da esquina, ninguém sabe o que você fez com R$100, mas quando você gasta no cartão de crédito, no Pix, está registrado para o imposto de renda saber como você usou o seu dinheiro. Se você tinha R$100 para gastar, você vai pagar imposto desses R$100. Então isso é uma forma de controle? É uma forma de controle. Eles estão vigiando a gente. Então, quantos de nós já tiveram a experiência de estar falando sobre bola de futebol e depois você abre o seu telefone e tem oferta de compra de bola de futebol? Porque a inteligência artificial que está no telefone está me escutando e está bolando coisas para me vender daqui a pouco. Há um certo controle, uma certa vigilância sobre a minha vida? Óbvio que é. Eu fui pegar o avião esses dias nos Estados Unidos, antes de entrar no Finger para ir no portão, tinha uma câmera de televisão desse tamanho. A moça pediu para eu ficar a 2 metros de distância, tirei a máscara, tirei o chapéu, a câmera me fotografou e deu um tique verde, eu podia entrar. O que eles fizeram? Checaram a minha história criminal em 1 segundo, por identificação biométrica. Isso está acontecendo, não tem como escapar dessas coisas. Então nós estamos vivendo uma nova era outra vez. Como ser igreja nessa nova era? Nós vamos descobrir quando ela estiver completamente implantada, como expressar a pregação do Evangelho nessa nova era de altíssima tecnologia, coisas que nós vamos ter que descobrir, não é? Então, sim, a gente deve trabalhar a questão do fervor por ganhar almas para Cristo, lembrar que cada um de nós, em vez de ter missões para fazer, nós estamos em missão. Mas aí entra uma situação, pastor, que a gente vai tentar chegar a um momento de desviar um pouquinho o assunto dentro do próprio assunto, é a preocupação com a juventude, adolescentes e jovens. Como o senhor falou, ficou uma geração que se perdeu, como lá no Canadá, na Igreja do Povo, terceira geração, já não sabia nada de missões ou de missão, e o Canadá ficou sem evangelizar. Estão tentando retomar, né, o trabalho missionário, muitas pessoas indo para o Canadá para reevangelizar e tudo mais. Hoje no Brasil, a gente vê uma juventude gigante no Brasil, dentro das igrejas, e não vejo tanto a missão incutida no coração dessa juventude e desses adolescentes. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Com tanta informação negativa, com tanta mídia negativa sobre o futuro, e que a gente percebe que jovens e adolescentes hoje estão vivendo mais um momento do que pensar lá na frente, e com esse avalanche de coisas negativas,
qual será o papel, ou qual deve ser o papel hoje com essa juventude, com esses adolescentes, para que eles tenham uma visão diferente? Segundo, o pastor trabalha com aconselhamento clínico, trabalha nessa área de recuperar a motivação pessoal, né, como o senhor colocou bem no início aí do seu trabalho com as empresas, na área corporativa. Os jovens hoje, eles se sentem motivados, os adolescentes se sentem motivados para o amanhã, porque eu acho que uma coisa está linkada à outra. Ao tempo, eu penso, aí o senhor vai se colocar a sua exposição, eu penso que com tanta coisa negativa, ele não tem perspectiva do futuro, então o próprio sentimento dele hoje, como cristão, ele está desmotivado. O que a igreja hoje, ela deve fazer, ou deve continuar fazendo, ou aquilo que ela precisa fazer para que não venha perder essa juventude? Uma ênfase muito grande com as crianças, para a gente já estar pensando nisso. Não vamos perder as crianças. Mas e esse vácuo de adolescentes e jovens? Tem muitas perguntas aí e respostas que demandariam muito pensamento e reflexão, mas eu diria para você que toda a juventude, quando é jovem, os mais velhos estão preocupados que elas vão se perder desde que o mundo é mundo. Então, seu pai tinha essa preocupação com você, você tem com seu filho, daqui a pouco seu filho vai ter com o filho dele. Parece que sempre que essa geração que chegou está de cabeça vazia e perdida, e acaba se encontrando. Você se encontrou, os jovens também vão se encontrar. Então, nós temos sempre este medo da geração que veio, a gente esquece de quanto medo a gente deu para os pais da gente com as nossas ideias, não é? Nós estamos vivendo um mundo de alta quantidade de informação, eu não diria só informação negativa, eu diria informação que talvez não tenham valores bíblicos, mas o mundo da informática, da informação, está potencializando os olhos dessa geração para ver coisas que nós não conseguimos enxergar. Daqui a pouco nós vamos ter os drones voando aí em cima, os garotos dirigindo o seu drone em vez de dirigir o seu carro. Quando eu era jovem, todo mundo queria uma fusqueta de tala larga para fazer racha na rua. Daqui a pouco nós vamos ver os drones passando aqui em cima, dirigido por jovens. Isso já está pronto, só está esperando a legislação autorizar o uso. Nós estamos vendo a telemedicina, coisas que nós não tínhamos. Daqui a pouco o celular ilumina a sua boca e faz raio-x e manda para o dentista. Tem tantas coisas que estão acontecendo de novidade para nós, que somos velhos, que para eles já nascem assim. Tem neném que sai da barriga da mãe já fazendo assim com o dedinho. Já sai assim, não é? Então é um mundo totalmente novo, inexplicável para a gente, difícil de entender, e nós estamos vivendo este momento. A diferença é assim: quando eu era garoto, eu saía de casa às 8 da manhã, voltava às 9 da noite, no puxão de orelha com cabo de vassoura nas costas, encardido dos pés à cabeça. Fazia fogueira na rua, jogava batata doce na fogueira para tirar com um pedaço de pau para comer, jogava bola até escurecer. Minha mãe com um pedaço de pau, com a vassoura, corria atrás de mim, me pegava pela orelha, me enfiava dentro de casa e falava: pelo amor de Deus, fica dentro de casa um minuto e vai tomar banho. Eu falei: não, mãe, eu só vou lavar o pé, tá bom. Essa era a minha juventude. Hoje minha filha fala para os meus netos: pelo amor de Deus, sai na rua um pouquinho, sai da frente desse computador, sai da frente dessa televisão, desse videogame, do seu telefone, vai tomar sol, pelo amor de Deus. Mudou. Os meus netos, quando eu falo isso para eles, falam: quê? Are you crazy, vovô? Eles falam assim: você está louco, vovô? Eu falei: não, tem que ir lá fora um pouco. Por quê? Eles estão tão felizes neste mundo. Então eu acredito que o que a igreja tem que fazer é aprender a usar esse mundo para se comunicar com eles. Então a igreja que vem agora, essa juventude, essa pastorada de 20 anos, 25 anos, 30 anos, eu oro a Deus para que eles tenham uma cabeça aberta para entender de tecnologia da informação, comunicação. Teve um americano que disse uma vez assim: o mundo não tem o que dizer, mas sabe como dizer. Os evangélicos têm o que dizer, mas não sabem como dizer. Ou seja, o mundo usa a tecnologia para comunicação, muito bem feito, mas sem conteúdo. Nós temos conteúdo e não sabemos usar a tecnologia. Eu não estou dizendo que é só pela tecnologia, o que eu quero dizer é que há muitas mudanças que estão por aí. E não se trata só de informação negativa, se trata de muita coisa que tenta potencializar o ser humano como ser humano,
segundo a cabeça dos pensantes agora, e que necessariamente não está trazendo valores bíblicos. E quando eu falo de valores bíblicos, eu não estou falando do jeito de ser batista ou do jeito de ser presbiteriano, estou falando de amor a Deus e amor ao próximo. Porque o Senhor Jesus disse: você quer saber como é o Antigo Testamento? Ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, e nisso você cumpriu a lei e os profetas, o Senhor Jesus Cristo disse. Então esses valores a gente está perdendo de vista. Além do que, nós temos uma era de mudança de cosmovisão do planeta. No meu tempo de garoto, existia uma palavra que dominava o mundo, era a palavra uniforme. A gente ia de uniforme na escola. As mulheres usavam uma saia para baixo do joelho e um palitozinho. Todas elas tinham essa roupinha. Os homens era terno preto com a camisa branca, gravata preta compridinha, o cabelo repartido do lado. Todo mundo era assim. Era uniformidade. A criança era ruim de matemática, boa de português. A professora falava: esquece português, levanta a matemática, para ele ficar uniformizado com a classe. Era a palavra uniforme. Depois, nos anos 90, quase anos 2000, a palavra do mundo era diversidade. Se você é bom de matemática, ruim de português, esquece português que você é ruim, fica melhor ainda em matemática, porque você vai criar interdependência. Você não sabe português, mas ele sabe. Ele não sabe matemática, você sabe, e um vai ajudar o outro. Era diversidade, e com isso começaram a nascer as tribos, as diferentes roupas, as diferentes modas, o cabeludo, o careca, a bolsa pendurada, a calça rasgada, porque cada um podia ser quem ele quisesse, a diversidade. O mundo é maravilhoso porque cada um é do jeito que é. A fauna e a flora veio à rua. Aí surgiram muito mais fortes os gays, os travestis, o homem que é totalmente homem, mas tem uma opção por homem, a mulher que é totalmente mulher, mas que tem uma opção por mulher. Isso começou a ser louvado, vamos assim dizer. Uau, que lindo, o mundo é colorido. Agora a palavra do mundo não é mais diversidade. A nova palavra desse ano 2000, 2015, 2020, talvez até 2030, a palavra do planeta é a palavra autenticidade. Você tem que ser quem você crê que você é. Olha que barreira para a gente comunicar verdades para uma pessoa desta. Você tem que ser quem você crê que você é. Nesse trem, um dos vagões foi a questão da identidade de gênero. Né? Não, a gente não pode dizer só porque tem a sexualidade masculina, que é menino, só porque tem sexualidade feminina, é mulher. A gente tem que esperar até 6, 7 anos de idade para a criança decidir. Isso nasceu agora, mas isso aí, o transfundo disso está em 1960, um psiquiatra maluco nos Estados Unidos que começou a fazer pesquisa com gêmeos, os dois se suicidaram, ele parou com a pesquisa dele, jogou tudo fora, e de repente isso veio à tona, como se fosse uma coisa maravilhosa. Isso é uma loucura, porque veio da palavra autenticidade. Você tem que ser você. Quando você é você, você é feliz. É verdade? É verdade. Deus nos criou diferentes e somos maravilhosos. Salmo 139, quando você era uma substância ainda informe, você foi criado, visto, tecido e entretecido pelo Senhor de maneira estrondosamente maravilhosa. Eu sou fruto da criação divina, o meu corpo, a minha maneira de ser, o meu pensamento, a minha genética, eu sou obra da construção divina, e eu sou feliz quando eu sou eu mesmo. Então, os evangélicos perderam isso, porque eles proibiram as pessoas de serem elas mesmas. Eles tinham que ser todos iguaizinhos na igreja, mesma roupa, mesmo louvor, mesma maneira de se comportar, de falar. Os evangélicos gostaram disso por muito tempo. E agora, o outro lado está falando: não, você tem que ser você mesmo. Os evangélicos não estão compreendendo isso. E, em vez de serem simplesmente uma pessoa autêntica, honesta, com ela mesma e com os outros, não fazer de conta, não ser hipócrita, eles foram para aquele outro extremo, achando que eles são coisas que eles não são, porque também estão sendo contaminados por pessoas que querem que eles sejam daquele jeito. Então nós estamos vivendo um mundo que oferece uma gama de informações muito grande.
Há 30 anos atrás não tinha internet. Você precisava ir numa biblioteca, abrir um livro para ler. Hoje o Dr. Google te ensina tudo. Alguém disse para mim, quando você ora e o Espírito Santo não responde, fala com o secretário executivo do Espírito Santo, o Google. Pergunta para ele, secretário executivo do Espírito Santo, aonde isso nasceu? Né? Porque tem informação de tudo. As informações estão todas lá, trilhões, quinquilhões de informações disponibilizadas. Então o que está acontecendo de um lado? A gente perdeu o trem da história como evangélico, a gente não evoluiu com a evolução dos tempos em termos de saber como me comportar. Apóstolo Paulo disse, eu sou grego com grego, bárbaro com bárbaro, cita com cita, judeu com judeu, gentil com gentil, faço de tudo para ganhar alguns. Como ele podia ser esse camaleão que se transformava na cultura daquele sem pecar? Será que nós não perdemos isso? Então, a meia dúzia de perguntas que você fez para mim mereceria 3 horas de resposta para cada uma delas, e eu não tenho a solução. O que eu creio é uma coisa muito simples. Perguntaram para o Spurgeon, como faz para pôr fogo na igreja? Ele respondeu, põe fogo no púlpito. Eu não estou te culpando nem me culpando, mas na medida em que eu tenho o fervor de Deus, que eu sou amante da palavra de Deus, que eu prego com substância, com paixão por Deus e pelas almas, isso vai contagiar meu povo. Nem todos, alguns nós vamos perder. Não tem jeito, mas Deus, assim como teve misericórdia dos nossos tataravós, que pensavam que os nossos avós estavam perdidos, e isso vem, toda geração a gente acha que a próxima está muito perdida, nós vamos só ter que amar essa gente e tentar fazer o que Jesus fez para mudar a vida do gadareno. O que Jesus fez? Ele pegou o barco e foi do outro lado para ver o mundo da perspectiva que o gadareno via. Nós queremos que as pessoas se convertam desde a nossa perspectiva. Dificilmente a gente vai lá e entra nos sapatos dele para ver como ele vê a vida, para compreender as dores de alma dele, para compreender as lutas dele, falando um pouco do meu trabalho. Quem é você? O que está acontecendo com você? É assim, é assado? E ter aquela empatia, tentar entender por que essa pessoa está vivendo aí desse jeito e ter amor para com essa pessoa. E aí trazê-la para o lado de cá. Ministério da Evangelização, ponte. Eu vou para o outro lado para trazer a pessoa que está lá para cá. O problema é que alguns de nós vai para lá e fica lá, ou alguns de nós nunca vai, ou alguns de nós param em cima da ponte, lá de cima, com o dedo para cima, fala, pecador, se arrependa. Entendeu? Então, essa coisa de ter tolerância com os diferentes, a autenticidade, a diversidade, de ter amor para com as pessoas, e um púlpito sempre apaixonado por Deus, sempre apaixonará algumas pessoas da igreja, e esses alguns da igreja serão os que Deus usará para fazer a manutenção da igreja até que Cristo volte. Lembra da história do menino que fala, não tem ninguém que segue o Senhor, e o Senhor não, diz, tem 7.000 que estão comigo, fica tranquilo que tem. O que é 7.000? Número perfeito. Deus tem em cada igreja local algumas pessoas que Ele sabe que estas igrejas, essas pessoas, serão o corpo de Cristo, que darão continuidade a esse corpo de Cristo e que vai aprender a viver. Só para terminar a minha parte aqui, eu estive na Ucrânia uma vez, pós-comunismo. Encontrei um pastor ucraniano e ele tinha sido preso, foi torturado muito. E ele estava dizendo para mim que as igrejas que aceitaram as orientações do Estado, de certa maneira sobreviveram, mas foram chamadas pelos que não aceitaram as orientações do Estado como igreja traidora. Por exemplo, os batistas foram chamados de traidores, porque o Estado diz culto só de 1 hora dentro do salão e mais nada, não pode nada na rua, não pode abrir a boca na rua. As igrejas batistas fizeram assim para o governo, mas evangelizaram os pais e os filhos. As igrejas pentecostais que foram contra o governo foram dizimadas. As igrejas batistas permaneceram e cresceram pós-comunismo, estão crescendo, graças a Deus os pentecostais também, por exemplo, na Rússia, na Ucrânia. Então, o que eu quero dizer, será que a igreja batista naquela ocasião ela realmente traiu a Deus por aceitar as orientações do Estado?
o que o Estado pediu? Negue a Deus ou faz um culto aí bem quietinho? Foi isso, eles não disseram negue a Deus, como os muçulmanos às vezes exigem em alguns casos, né? Então, essa compreensão do meu momento, quem é o meu governo, quem é que manda, a quem eu presto honra, a quem eu obedeço, como eu vivo nesse novo mundo que está chegando agora, é a minha oração, para que esses jovens pastores que estão aqui nos sucedendo, eles tenham graça e sabedoria de Deus para saberem ser igreja nesse novo mundo, ter uma roupa desse novo mundo que se comunique com o mundo. Não é? Quando Jesus veio, ele vestiu roupa de judeu, comeu comida de judeu, falou hebraico e foi na sinagoga. Ele não fez nada diferente. Ele era um com todo mundo. Né? Tanto é que as pessoas falavam, não, esse aí é só filho do Zé, o carpinteiro, que é isso? Porque ele era igualzinho a todo mundo. E nós decidimos ficar muito diferentes. Né? Não estou dizendo que a gente tem que pecar, pelo amor de Deus, mas até que ponto a gente virou parecido com gente, porque é gente que evangeliza a gente. Né? Então a minha oração é que tenhamos graça de Deus para saber como entrar com isso. Desde o ponto de vista emocional, a pandemia está fazendo mais estragos emocionais na vida das pessoas do que já normalmente a vida produzia de estragos emocionais. A pandemia tirou dos seres humanos o que tem de melhor e o que tem de pior. Minha filha trabalha no hospital. Ela disse que no ano passado houve um aumento de 30% de casos de internação na UTI infantil, de crianças que foram agredidas pelos seus pais e precisaram ir para a UTI. Ela cuidou de um neném de 6 meses que o pai arremessou contra a parede e estragou a cabeça da criança e eles não conseguiram salvar. No começo do ano tiveram que desligar as máquinas. Por que a UTI, por que a pandemia fez isso? Porque todos nós entramos para o recolhimento caseiro, para o encarceramento caseiro, já com o tanque emocional a zero. E quando a gente entra, a gente não suporta mais essa cadeia caseira, e a gente agride todo mundo, incluindo o neném de colo. A pandemia tirou o pior dos seres humanos e tirou o melhor. Muitos projetos novos surgiram, muita tecnologia nova está aparecendo, muitas alternativas maravilhosas vêm aí para os seres humanos, não tenha dúvida sobre isso. Mas a depressão nunca foi tão sentida pelos seres humanos como agora. O desconhecimento do outro dentro de casa nunca foi tão perceptível como agora, porque você sai 6 horas da manhã, volta às 8 horas da noite, eu não tenho tempo de te conhecer. E agora eu vivo com você dentro de casa, eu não sei quem é você, que monstro é você. Então, tudo isso está provocando muitas incógnitas na vida das pessoas e muito desânimo. Um diretor do Banco do Brasil falou para um colega meu, que é um alto funcionário neste país, um alto empresário neste país, esse diretor disse, eu não sei o que fazer com os nossos diretores e gerentes, que eles estão apáticos, sem relacionamento. Então, ele falou, Nassif, eu vou te indicar. Por favor, deixa eu ir fazer terapia para essa gente, ganhar meu dinheirinho. Mas por que está acontecendo isso? As pessoas estão com medo, tem futuro ou não tem futuro? Em quem a gente confia? A pandemia, o grande problema da pandemia não foi o vírus. O grande problema da pandemia é crise de confiabilidade. Quem que está falando a verdade? A OMS, para mim, era a voz de Deus na Terra em relação à saúde. Eu não confio mais na OMS, eu não confio mais na ONU, eu não confio mais no secretário da saúde, no presidente A, B, C ou D. Quem é que está falando a verdade? Em quem eu confio? Eu tenho um médico que diz ivermectina não serve, eu tenho um médico que diz eu trato meus pacientes com ivermectina. Quem que está certo? Quem está mentindo para mim? Então a pandemia trouxe uma crise de confiabilidade. Isso faz com que as pessoas tenham medo de se relacionar e medo de andar. Esta é uma verdade. A Igreja de Jesus é um dos melhores instrumentos terapêuticos da história. Então, a Igreja de Jesus, por estar aberta, por falar que Jesus é esperança, Jesus tem vida para nos dar, Ele pode nos curar dos pecados, Ele tem uma vida eterna para nós, é o grande momento de colheita da Igreja evangélica. E, necessariamente, a Igreja ainda não está falando de missões, ela está colhendo frutos e fazendo essas pessoas crescerem e educando-as para ir ganhar outras pessoas na rua, estando em missão, cada um na sua missão. Mas nesse grande momento de desespero quanto ao futuro, esse desespero da minha fragilidade humana, que um vírus invisível pode matar meu pai, matou minha avó, matou minha mãe, matou meu irmão,
Que segurança eu tenho? Sem falar da insegurança pessoal que ainda a gente tem no Brasil, né? A violência, etc. e tal, somada a tudo isso, leva as pessoas a pânico, a desespero, a crises importantes. Então, é um grande momento da igreja ser uma comunidade terapêutica, acolhendo essas pessoas. Vocês são bem-vindos aqui, vamos cantar, vamos orar para que Deus cuide de você. É o momento. Eu não posso pegar uma pessoa que está em pânico, que tem medo de sair na rua, quando ela consegue chegar aqui, trazida por algumas pessoas, dizer para ela: pecadora, você tem que converter e ir para a África evangelizar. Não dá, não vai entrar na cabeça dessa pessoa. Eu tenho que recebê-la, amá-la, cuidá-la, curá-la, educá-la, fazê-la crescer na fé. E talvez nós tenhamos aí uns 5 ou 6 anos na nossa frente para capacitar esse pessoal para estarem bem, assim, livres do medo e podendo ser instrumento de testemunho a outras pessoas. Eu não sei o que vem por aí. O novo normal, pastor Wesley, é uma incógnita ainda para nós, mas que nós vamos definitivamente entrar para uma nova era no mundo, um novo jeito de ser, uma nova moeda, um novo meio de transporte. As leis de mobilidade urbanas estão sendo todas mudadas, muitas coisas estão acontecendo, muitas leis novas estão entrando, regulando a maneira de ser dos seres humanos. Vai ferir a igreja várias vezes. Vai chegar um dia que um fiscal vai chegar aqui e falar: peraí, essa rampa aqui não tem cadeirante que sobe, eu quero um elevador. E aí ele pega a lei de mobilidade urbana e te obriga a isso, senão fecha a igreja. Né? Coisas assim podem estar acontecendo daqui a pouco. É um mundo novo que vem vindo aí, né? E então, outra coisa, em termos de Brasil, o ano que vem nós temos eleições. O que vai acontecer com o Brasil? O atual presidente é reeleito, as coisas funcionarão como ele está dizendo, ou a esquerda volta ao poder? O que está acontecendo? As pessoas estão em suspense, na verdade, sabendo o que vai acontecer. Muita gente está pensando: eu vou investir no Brasil, eu vou comprar minha casa, eu vou construir a minha casa, eu vou vender o meu terreno. Sim ou não, é melhor esperar outubro de 2022. Então, vários pânicos estão somados no coração do Brasil, e nós, como Igreja de Jesus, temos que dizer para ele: não importa quem governa lá fora, quem governa nossas vidas é o Senhor, confia nele, ele vai cuidar, ele vai orientar. E eu acho que é o momento da igreja brasileira de ser comunidade terapêutica, e desde cedo ensinando: foi bom para você? Então traz outras pessoas, entra na sua missão de trazer outras pessoas. E amanhã ou depois vai pipocar um aqui que vai querer ir para a África, que vai querer ir para a China, e quem sabe a gente consegue mandar. Hoje, economicamente falando, não tem condição de mandar missionário para lugar nenhum. Para fora do Brasil, quase impossível. A R$6 o dólar, é muito complicado. Você manda um cara estudar, quer ser missionário na China, ele precisa fazer 5 ou 6 anos de teologia, passar 10 anos aprendendo chinês, para ver se ele comunica para o primeiro chinês. Nós estamos falando de 20 anos de investimento financeiro para ganhar uma alma. Não que uma alma não seja importante, mas tem muito chinês no Brasil que pode voltar a evangelizar a China. Né? Essa coisa que eu estou te falando da nova maneira de pensar missões está acontecendo. Mas nós podemos evangelizar o vizinho. Nós podemos ser instrumento de bênção para quem mora no mesmo prédio de apartamento. Eu costumo dizer que tem muito condomínio aqui que devia ser chamado condemônio, né? E que a gente pode ser bênção nesse lugar. Então, querido, eu realmente não sei o que vai dar da nossa juventude, mas eu oro para que o Senhor tenha graça, tenha misericórdia, e que a nossa paixão pessoal para com Deus seja importante, porque para mim é cômodo apontar todos os defeitos da igreja evangélica, e quando eu aponto o defeito da igreja, parece que a igreja está lá, eu esqueço que eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Então, eu tenho que falar, qual é o que eu tenho que fazer como indivíduo? O que eu tenho que fazer? Me apaixonar mais por Deus e por pessoas? É isso? Então eu vou fazer. O que eu tenho que fazer com o indivíduo? Estudar mais teologia e ensinar na escola? Então eu vou fazer isso. O que eu tenho que fazer como indivíduo? Ser um motorista de Uber muito mais simpático do que eu já fui até hoje? Então eu vou ser isso. O que eu tenho que fazer como indivíduo? Ser uma mamãe mais paciente com os meus filhos e com meu marido? Então eu vou ser isso. Se é isso que Deus está me pedindo, eu quero ser isso intensamente, porque eu sei que sendo intensamente o que Deus quer, eu vou acabar contagiando pessoas
testemunhando com a vida para estas pessoas, né? Porque neste mundo de incertezas que a gente tem por aí, dificilmente, na minha opinião, a igreja local, sozinha, conseguirá ter uma estratégia de alcance mundial. Ela pode dar a visão ao seu povo. A ONU tem uma palavra muito interessante. Eu não gosto da ONU, mas eles têm coisas boas. Eles dizem assim: visão global, ação local. É uma frase da ONU. A gente olha para o mundo, mas age onde a gente está. Outra frase que eles têm importante: nunca despreze o que uma pessoa está fazendo numa vila escondida do mundo inteiro, porque aquilo ali que ela está fazendo pode transformar o planeta. Entende? Às vezes uma pessoa com um gesto, aquela menina no Afeganistão que se negou, que diz que quer ir na escola e jogaram coisa no rosto dela, machucaram ela. Essa menina se tornou uma celebridade mundial porque ela simplesmente falou: eu acredito que as meninas têm que estudar. Pronto, uma frase fez essa menina ser conhecida no mundo inteiro por causa disso, né? Então, às vezes, nós aqui, nessa igreja de Contagem, que tem tantas outras necessidades, dificuldades financeiras, uma população que não é da classe média alta em geral por aqui, mas será que não tem uma pessoa nessa igreja que amanhã se tornará o presidente desse país? Né? O que a gente fala para as nossas crianças? Vocês não prestam, vocês não servem para nada. Não. Vocês serão os próximos cientistas, os próximos pilotos, os próximos doutores, as próximas professoras, senadores, senadoras, presidentes. Vocês serão. Falar isso para eles abrirem os olhos e falar: Deus me usa, porque está lá. O potencial está lá. Nós, como igreja, devemos despertar isso, né? Então, parte do meu trabalho de terapia é ajudar pais também em como falar com as suas crianças desde o ventre, especialmente até os 6, 7 anos de idade, quando todos os caracteres desta pessoa vai ser formado. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Ou seja, eles são flechas, eles têm o DNA deles, é dele, eles vão ser do jeito deles. Seu filho é do seu jeito, meu filho é do meu jeito, não tem jeito, cada um é do jeito que nasceu. Mas a Bíblia diz que eles estão nas mãos do flecheiro. Eu posso direcionar para onde vão os meus filhos. Eles já são o que são, mas aonde eles são, ele já é músico, já nasceu com talento e com o dom de ser músico. Mas se vai tocar na boate ou na orquestra sinfônica, vai depender de como eu conduzo, para onde eu aponto. Então, se a gente puder apontar essas crianças para um futuro de impacto no Brasil e no mundo, por que não? Né? Uma das coisas que eu fazia quando eu era pastor, na hora eu fazia as crianças participarem do louvor da igreja. E na hora delas irem para a classinha, eu sentava aqui no chão com todas elas, ficava conversando com elas, gastava 5 minutos do culto, conversando com elas, batendo papo e tudo. E aí falava assim: vamos orar. Aí elas ficavam tudo em volta de mim, eu orava, tentava pôr minha mão em volta deles e falava: agora vocês vão para a classinha, para eles ter comunicação com o pastor da igreja. E a estatística americana diz que os jovens que se desviam, quando eles participam do louvor da igreja, 70% a menos vai se desviar quando é jovem. E quando não participa do louvor com os papais, 70% a mais tem uma chance de se desviar quando é jovem. Por quê? Porque eles não têm como, eles não vê papai com a mão para cima, a mamãe adorando, o pastor não é o pastor deles. Coisas simples que a gente pode fazer para implementar. Aí eu chegava para essas crianças e falava assim: quem vai ser presidente? Quem vai casar com uma rainha? Quem que vai ser médico? Quem que vai ser piloto? Só coisas gostosas para aquelas crianças. E teve uma menina que falou assim: eu vou ser jogadora de golfe. Falei: que maravilha, você vai ser grande campeã de golfe? Vou. Então vem cá que eu vou orar para você. Senhor, eis aqui a campeã do mundo de golfe. E ela com os olhinhos assim, as crianças tudo em... Quando eu acabei de orar, eu falei: mas quando você for campeã do mundo, você me dá um autógrafo? E me abraçou. E ela está jogando golfe. Essa menina tem 9 anos, está jogando golfe. Então, por quê? Aquele cara que construiu aquela catedral de cristal na Califórnia, esqueci o nome dele agora, quando ele era pequenininho, o vô dele, que era texano, né, estava voltando de uma viagem da África e fazia 4 anos que ele não viu o garoto tinha 6 anos agora, e o pai dele falou: vovô vai chegar hoje. Que horas? Tal hora. Esse garotinho sentou na porta da casa dele esperar o vovô.
Quando o vovô chegou, aquele velho maluco, doido, tipo Indiana Jones ele olhou assim e disse: você é meu neto? O menino falou: vovô. Ele falou: você vai ser um dos maiores pastores deste país. E abraçou o menino. Só isso, uma única vez. E o menino sonhou a vida inteira em ser pastor e foi, porque plantou uma semente. Então a gente pode mudar as nossas crianças. O velho ditado diz: quem ganha uma criança para Cristo não precisa ganhar um adulto. Então, vamos investir na criançada, nos adolescentes, mas amando-os, tentando entendê-los e não repreendendo. Vocês estão no mundão. Não, ama essa garotada. Quando eles ficarem apaixonados por nós, a gente vai ter uma chance maior. Nós estamos aqui no Diálogo Extremos e com o pastor Não é Nivaldo muito diálogo, Nassif. né? Só eu estou falando. Não, mas a intenção é essa mesmo. A ideia é essa e é uma aula. Pastor, o senhor está dando uma aula em vários temas dentro de um tema só. Que Deus continue abençoando o senhor. Nós estamos chegando ao final e eu queria que o senhor desse uma palavra final para aqueles que irão ver esse encontro nosso aqui. O senhor é uma pessoa muito especial, tem uma história de vida muito bacana. Pena que não tem tempo para contar as outras histórias do pastor, mas um livrinho que o senhor escreveu muito tempo atrás sobre ganhar almas, aquele livro impactou minha vida, me impactou mesmo. E desde que eu li aquele livro, eu sempre falo de Jesus de alguma maneira para alguém. Porque lá naquele livrinho o senhor sempre fala que a gente não pode perder a oportunidade daquelas pessoas que passam por nós. O mundo pode mudar, as coisas estão mudando, esse mundo pandêmico ou pós-pandemia, mas uma coisa não vai mudar. Enquanto houver um cristão verdadeiro aqui na terra, o evangelho vai ser pregado e anunciado a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam ter uma oportunidade de conhecer o seu Deus Criador em Cristo Jesus. Então, o pastor Nivaldo Nassif tem uma história na minha vida, na vida da minha esposa, e eu louvo a Deus por nos encontrarmos mais uma vez, segunda vez esse ano, né? Bacana demais, Deus é muito bom. E mais uma vez também com o pessoal aqui da IBGEM. Pastor, é a sua palavra final e muito obrigado pela presença do senhor aqui nesse nosso encontro. Olha, juventude. Quem não lê, vai pagar para quem leu. Vou repetir. Quem não lê, vai pagar para quem leu. Aprende a gostar de ler. O que você quiser, mas leia, leia, leia. Se você puder ler no mínimo 1 ou 2 livros por mês, você se tornará uma pessoa rica, uma pessoa estável, uma pessoa emocionalmente equilibrada, e as pessoas pagarão para você. Quem não lê, paga para quem leu. Primeira frase. Segunda frase. Quem não lê, lê a vida de quem leu. Quem não lê, lê a vida de quem leu. As pessoas que têm leitura, elas andam na rua e são livros para as outras pessoas. Outra frase. Se você sabe ler e não o faz, que diferença você tem do analfabeto? Se você sabe ler e não o faz, que diferença você tem do analfabeto? Vai ler. Lê o que você quiser, escolhe o que você gosta e lê a respeito. Última frase. Tudo que você estudar meia hora por dia, em 5 anos, você é um especialista no assunto. Tudo que você ler meia hora por dia, em 5 anos você é um especialista no assunto. Você me fala, mas 5 anos vai demorar. Todo o tempo no passado parece que foi agora. 20 anos atrás, nossa, já passou. 10 anos atrás já passou. Todo o tempo no passado parece que foi agora. Então, todo o tempo no futuro parece que nunca vai chegar. Mas olha como que já tivesse chegado. O que você fez nos últimos 5 anos? Você se tornou um especialista no quê? Em preguiça? Gasta os próximos 5 anos da sua vida lendo.
estudando alguma coisa que você aprecia e você se tornará um especialista nisso. Eu sempre digo para os meus alunos, descobre uma coisa que você gosta muito de fazer e nunca mais você tem que trabalhar. Última frase para você. Eu gosto do Facebook. Eu gosto do Facebook. Eu tenho 5 Facebooks nas minhas redes. Eu tenho Instagram. Eu tenho canal no YouTube. Eu gosto dessas coisas. Mas eu queria dizer para você, sai um pouco do Facebook e mete a cara no book. Vai ler. Mete a face no book. Vai ler. A leitura levará você a lugares inimagináveis. Você se tornará uma pessoa que vai ser modelo e as pessoas do mundo vão ler você. As pessoas vão ler você. Lembre-se disso. Quem não lê, vai pagar para quem leu. Leia você e recebe de quem não leu. Seja campeão. Deus te abençoe. Amém. Pastor, dê o endereço do seu Instagram. NS Nassif, N de Nivaldo, S de sapo, Nassif, NS Nassif é o meu Instagram, tá bom? Ok, vai aparecer também aí o caractere, colocando aí embaixo aí do vídeo. E que Deus abençoe a todos. O pastor Nivaldo tem alguns livros, os últimos 4 livros são maravilhosos. Você pode adquirir, só entrar em contato com ele no Instagram e você faz todo o contato para adquirir os livros do pastor Nivaldo Nassif. Deus abençoe, até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar com muitas pessoas esse vídeo. Um abraço.